A busca pela vaga na Universidade Federal pode causar inúmeras emoções e reações, como por exemplo, a ansiedade. E hoje nós vamos conversar com o psicólogo Arif Kalacina, que vai falar pra gente um pouquinho disso, né, Arif? Bem-vindo ao Supermanhã, bem-vindo à João, TV obrigado. Norte. Bom dia. Então, como eu falei, causou inúmeras emoções. A ansiedade é uma delas. E hoje alguns estudantes têm certa dificuldade para controlar essa ansiedade. Qual é a dica para esses que vão fazer o Enem? Olha, a primeira dica é entender que a ansiedade é algo normal, é natural do ser humano. E é até importante que haja um certo nível de ansiedade, ou seja, aquele famoso hormônio da ansiedade, o cortisol, para que a pessoa possa se manter em alerta e executar as suas tarefas de uma forma mais objetiva e mais ativa. Mas, lógico, como uma emoção que está no fundo, embora você sinta ela de forma muito intensa, é algo que realmente mexe demais com as sensações físicas da pessoa. Lógico que não existe somente a ansiedade, tem o medo de não ir bem na prova, o medo de errar e, lógico, de não ser aprovado. Mas é importante que essa pessoa, seguindo também outras recomendações de especialistas na área de educação, que ela possa, ao se preparar de forma consistente, dê um tempo para o seu próprio organismo se restaurar, se recuperar, para que no dia da prova ela possa, de fato, realizar uma prova com mais qualidade. E, muito bem, algo que é essencial nesse momento é a respiração, algo que é muito negligenciado. Muitas vezes a pessoa fala de maneira descontrolada, não respira e não consegue dar tempo para o cérebro concatenar as ideias, da mesma forma na hora da realização da prova. Uma respiração, isso é básico, parece algo muito simples, mas é a base de tudo. Uma respiração, que a gente chama de respiração diafragmática, é essencial para que essa pessoa possa entrar no nível de regulação emocional. E é muito simples, a gente pode dar essa dica prática aqui. Ou seja, o básico, como a respiração do bebê, quando você olha o bebê lá respirando, ele está respirando de forma natural, normal, como se deve. Então, inspira pelo nariz, segura um pouquinho, ali uns 2, 3 segundos e solta bem devagar. E assim sucessivamente. Inspira, devagar, segura e solta bem devagar. Muita gente não acredita que isso funciona. Lógico, numa situação extrema, talvez isso não tenha uma eficácia muito grande momentaneamente. Mas, no momento que você precisa se acalmar, em uma situação regular, normal da vida, vai funcionar. É o básico, principalmente na hora de iniciar a prova. E, lógico, é importante que esse candidato a uma vaga na universidade possa também regular o sono, ou seja, dormir bem na noite anterior, alimentação, a gente está entrando em outras áreas, mas é importante. O sono envolve também a psicologia. Dormir com o mínimo de 7 horas, para que ele possa descansar e, lógico, dar tempo para que o cérebro possa, diante de tanto estudo que ele já fez, fazer a sedimentação dessa informação que ele adquiriu. Pegando também informação dos especialistas em educação. Não dá para estudar um dia antes da prova ou alguns minutos, horas antes da prova e achar que aquilo vai funcionar. O cérebro não teve tempo ele recebeu a informação, mas não houve tempo de processamento dessa informação para que essa informação possa ser armazenada na memória de forma adequada. Então, é necessário que ele dê esse tempo de relaxamento para que essa memória se consolide e ele possa executar uma boa prova. Arif, eu lembro que quando eu fiz o Enem pela primeira vez em 2018, eu não consegui dormir direito porque tinha muita informação que vinha na minha cabeça. Estava muito cansado, exausto,
mas a confusão mental era muito grande. Essa é a ansiedade, você ficar com muitas informações, ficar pensando ali, aquele pensamento martelando na sua cabeça. Como é que a gente poderia fazer para essa questão desses pensamentos intrusivos? Nesse momento, você está vivenciando duas emoções, o medo e a ansiedade. Contudo, ansiedade e medo sempre andam juntos. É uma herança genética que nós trazemos dos nossos antepassados no tempo das cavernas, nas florestas, em que esse ser humano se colocava numa situação de luta e fuga. É um modo de defesa? É um mecanismo de defesa natural do organismo. Como um todo, a gente não faz essa divisão de cérebro e corpo, está tudo, ou mente e corpo, porque está tudo junto. Então, esse medo vai acionar outros sentimentos, outras emoções secundárias, como a ansiedade, o estresse, que vai nos colocar em ação para evitar o perigo. Nesse caso que você está utilizando como exemplo, você estava vivenciando uma situação, entre aspas, de risco. Qual é o risco? De não obter o sucesso na prova. Então, vai gerar o medo, que vai gerar a ansiedade, que vai causar a insônia. Então, outra dica é fazer esse exercício que eu recomendei um pouco antes, de forma antecipada. Não apenas com 6 horas antes, até porque você tem que estar dormindo nesse tempo. Uma semana, começa a exercitar, para que você possa controlar a ansiedade em relação àquele objetivo. Não existem dicas mágicas, porque todo ser humano é único e o seu funcionamento psíquico ele vai variar conforme a situação. Pode ser que um jovem, que em tese seja mais ansioso, ele possa ter um comportamento mais tranquilo naquele momento de pressão. Mas pode ser que outro não consiga, de jeito nenhum, se controlar, nem dormir e, infelizmente, isso vai prejudicar mais ainda, porque a falta de sono de qualidade vai causar, talvez, um rendimento mais baixo nessa prova, nesse momento que ele vai executar a prova. Vamos mudar um pouquinho de assunto, Arif, porque nesse sábado é comemorado o Dia dos Finados, é um momento que milhares e milhares de pessoas vão até o local onde os entes queridos ficaram, depois de ter vivido a vida. E eu queria te perguntar, esse sentimento de luto, de recordações, ele é saudável? Tem alguma avaliação da psicologia? Ele faz parte da condição humana, é importante que ele haja, segundo todos os estudos que já foram realizados. Embora a gente esteja tratando de um tema considerado tabu, é importante que a gente tenha disposição de falar sobre ele, porque como sendo um sentimento que envolve outras emoções mais complexas e mais profundas, o próprio sentimento de luto já é algo complexo e profundo, é importante que a gente tenha disposição, disponibilidade e coragem de falar sobre ele, porque estamos falando de um fenômeno, de um processo que é natural da condição humana. E entra algo mais filosófico, que é o conceito de finitude. Falar de fim, de morte, isso gera também muita ansiedade e, lógico, por que não medo? E em razão de também a cultura estar envolvida, a cultura que envolve outros aspectos da vida, acaba potencializando esse medo dessa finitude. E quando se fala em cultura, isso vai variar bastante, vai variar de uma população, de um país para outro. Por exemplo, no México, a morte de um familiar, de uma pessoa, diferentemente aqui na nossa... Bom, é o Ocidente, né? Mas aqui no Hemisfério Sul já é tratado como algo terrível, tenebroso, triste. Então, o normal é chorar, mas o normal também é chorar. Isso faz parte também da condição humana. No sentido de que aquele ser querido, ele não mais estará presente e vai gerar o sentimento de saudade, que também é saudável. Então, o luto, ele faz parte de um processo de elaboração desse contato
com o fim, com a finitude, tanto em relação ao outro quanto a si próprio. E esse luto ele vai se desenvolver como um processo porque ele tem alguns momentos, algumas fases que vão caracterizar esse sentimento. E aí a gente pode citar, baseado num estudo, num acompanhamento de uma grande psiquiatra de origem suíça, Elisabeth Kübler-Ross, ela acompanhando pacientes terminais, que ela teve contato na hospitalização, ela acompanhava pacientes terminais com câncer no acompanhamento paliativo, ou seja, já eram pacientes que não tinham mais uma sobrevida maior. Então, ela, ao estudar esses pacientes, conseguiu identificar algumas fases. Lembrando que cada fase dessa não corresponde a uma trilha muito rígida, isso pode variar. Então, a pessoa vai, no primeiro momento, ela vai lidar com a negação, ou seja, aceitar o fim, que o fim está próximo, é muito difícil. Então, ela nega essa realidade. Posteriormente, essa pessoa vai ter, possivelmente, raiva. Por não aceitar, ela vai ter raiva daquela situação e daquele processo. Mais tarde, ali, num caminho intermediário, ela vai começar a barganhar, ou seja, ela vai negociar com a vida, com a situação, buscando uma esperança, quem sabe, um novo medicamento, um novo tratamento. E quando ela vai relaxando um pouco, ela entra num processo que a gente chama de depressão ou tristeza, porque ao perceber que não tem mais jeito, ela entra num processo de tristeza mais aguda, profunda ou crônica. Ou seja, estamos, né? Não tem mais jeito. Não tem o que fazer. Até que ela consegue alcançar um nível que seria o ideal, que seria a aceitação. Lembrando que não é uma aceitação passiva. É no momento que a pessoa compreende esse processo, ela aceita que faz parte da vida, que não tem mais jeito e que a vida tem que transcorrer como está programado na própria genética humana, não só humana, né? Mas na vida como um todo. Uma planta, ela tem a sua finitude, um animal, né? Então, nesse processo de finitude, as coisas se renovam, faz parte da vida. Então, é basicamente isso que acontece com a pessoa que está diante de luto, bem como consigo própria, diante do seu próprio processo de sofrimento próximo a essa finitude. Certo. Doutor, obrigado pelas suas informações. Eu agradeço por o senhor vir aqui no Supermanhã tirar essas dúvidas desses estudantes. Eu espero que a gente possa voltar a conversar em outras oportunidades. Você que está aí, pegou as dicas? Eu espero que sim, hein? É uma prova muito importante. Então a gente já deseja aqui boa sorte para você e lembre-se, como eu tinha falado no início do programa, você não é uma prova, isso não vai definir você, o importante é continuar tentando para que um dia você alcance os seus objetivos, tá bom? E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí.